Olá, turminha! Chegamos para mais uma correção de português. Sim, nós vamos corrigir as atividades que falam sobre concordância nominal, substantivo, artigo, crônica e locução adjetiva. E olha as prosinhas chegando aí. Vamos corrigir as páginas 62 a 75. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. E atenção, não esquece de pegar o seu material. Lembre-se sempre de estudar num local muito reservado para que você não perca a atenção. Pegue seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha, celular, ligue a TV no canal. Pegue o seu livro e vamos lá. Falamos que a concordância nominal ela é importante, né? Porque a gente não pode usar um artigo no singular e o substantivo no plural. Então, a concordância significa dizer que ela vai estar no mesmo grau de concordância do artigo do substantivo, não é? Então, quando há essa combinação do artigo com o substantivo e com o adjetivo ou com a locução adjetiva, então tudo está no singular, então está em concordância. Tudo está no plural, então está em concordância nominal. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Uma antena externa de televisão. Qual é o artigo aqui? O substantivo, antena, o adjetivo, externa, e a locução adjetiva, de televisão. Na página 63, vamos imaginar que o comprador quisesse, mais de um objeto. Ok? Vamos reescrever as falas do vendedor, colocando no plural o que estiver destacado e fazendo as concordâncias adequadas. O senhor quer, umas antenas, aí eu não posso deixar externa, umas antenas externas de televisão. Então, você viu que a locução adjetiva não variou, não precisou ir para o plural. Por quê? Várias antenas, mas que vai para uma televisão, para televisões que estejam lá na casa do sujeito. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Vamos ver como isso fica no plural? Certo, esses instrumentos que o senhor procura funcionam mais ou menos como uns gigantescos alfinetes de segurança. Vamos reescrever fazendo a concordância adequada às alterações propostas. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Como fica? Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. O homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. O homem queria umas coisas simples, conhecidíssimas. Dei um telefonema rápido. Dei alguns telefonemas rápidos. Este foi o último jogo de futebol do campeonato. Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato. Aqui, na questão 4, na alternativa A, você vai observar um adjetivo que não variou para concordar com o substantivo, ou seja, não precisou mudar. E aí? Simples. Simples é uma palavra que é escrita, Ela não tem variação, não tem singular e plural. As locuções adjetivas também que não variaram para concordar com o substantivo. Vamos ver? De futebol e do campeonato. Então, elas também não foram alteradas, Todos os outros adjetivos foram conhecidíssimas, confusas, rápidos,
foram alterados. Aqui na página 64, né, John é americano, está aprendendo português e a gente tem que ajudá-lo, né, a construir uma lista para ele comprar uns materiais na papelaria. E aí já estava em lilás, né, o dicionário bilíngue, e você vai montando outros exemplos. Por exemplo, uns lápis coloridos. Vou botando de cores diferentes para você perceber. As canetas esferográficas. Os livros ilustrados. Uma borracha macia e uma régua de madeira, certo? Então, sempre combinando o quê? Sempre em concordância. Substantivo, né? O artigo com o substantivo, com o adjetivo ou locução adjetiva. Então, o que foi que você observou para organizar essa lista, né? O gênero, o número e o sentido das palavras. Então, você não pode dizer o borracha macia, né? Você não vai dizer um borracha macia, então a gente colocou uma borracha macia, então estão em concordância. E na questão 6, nós falamos que você deveria trazer 3 adjetivos ou locuções adjetivas para caracterizar tempestade, frio, leão e flores. Vamos ver? Então, a tempestade, você pode substituir essa palavra, né, por violenta, perigosa, terrível, arrasadora. Frio. Quais adjetivos ou locuções adjetivas que podem caracterizá-lo, né? Forte, terrível, ameno, horrível, de congelar, gelado. E ainda aqui em tempestade nós temos assustadora, de gelo, de vento e de areia, né? São os tipos de tempestade. E leão. Feroz, bravo, irritado, da selva, da floresta. Flores. Bonitas, coloridas, de decoração, de plástico, naturais. E nós temos o adjetivo aqui florestal e primaveril. Florestal pode ser substituído por qual locução adjetiva? Da floresta. E primaveril, de primavera. Aqui, né, nós lemos os quadrinhos onde o menino maluquinho tentou, né, brincou com as meninas, né, e aí ele pediu para elas tentarem adivinhar o que tinha dentro da panela. E elas ficaram muito assustadas, não foi? Mas aí, quando elas foram perceber, né, elas correram com medo lá no final da história. Mas não era nada do que elas estavam pensando. Quais foram as características que Maluquinho destacou sobre aquilo que trazia dentro da panela? A primeira coisa que ele disse é que era o quê? Verde, né? Cor do vestido da Carolina. Depois ele disse que era maior do que uma folha. Depois ele disse uma coisa que se mexe e termina com a letra A. Nessas características, ele deu alguma pista sobre o gênero masculino ou feminino? Não, não é? Escreva nomes de coisas que poderiam se encaixar nas características descritas por Maluquinho. Aí é com você, use sua criatividade, né? Por exemplo, rã, cobra, tartaruga, iguana. Aí no final da história, quando ele disse que era algo que se mexia, né? As meninas ficaram, né? Cobra, chamaram ele de maluco, chamaram a mãe e na verdade era só a Filomena que estava ali, né? Então, na letra A, diz o seguinte: na sua opinião, que pistas dadas por Maluquinho fizeram com que as meninas achassem que ele trazia uma cobra dentro da panela? Primeiro, ele disse que é da cor do vestido de Carolina, verde. É bem maior que uma folha. É uma coisa que se mexe, termina com A. E é um réptil. Aí as meninas pensaram logo que era uma cobra, do jeito que ele é maluquinho. Mas se fosse você,
Quais eram as características que você daria para as pessoas tentarem acertar que era a Filomena que estava ali? E aí? Na página 70 e 71, você leu essa crônica chamada Uma Lição Inesperada, certo? E após a leitura, vem as questões aqui na página 71. Primeiro, você deveria escolher uma crônica, fazer a leitura na questão 2, né? Ler para alguém da sua família, os seus pais, ou só para o seu pai, só para sua mãe, sua avó. E aqui, na questão 1, nós vamos reforçar um pouquinho mais sobre tonicidade, ou seja, sobre as sílabas tônicas, né? Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E quais exemplos você colocou por aí? Por exemplo, café, açaí, funil são exemplos de palavras oxítonas. E palavras paroxítonas, laranja, morango, banana. E proparoxítonas, ônibus, mágico, capítulo. Há palavras que têm a mesma grafia, mas os significados se alteram em razão da posição da sílaba tônica. A gente falou de fábrica e fabrica. E nós temos aqui seis alternativas. Então, na letra A, diz o seguinte: nós temos que usar dúvida e duvida. Ela tem uma dúvida quanto a que roupa usar na festa. Ela duvida que ele vá à festa. Eu me exercito todos os dias pela manhã. As tropas do exército auxiliaram no resgate dos refugiados. Eu queria ser atendido pelo médico de plantão. Quando eu me medico, corro risco de intoxicação. O trânsito nessa parte da cidade é muito intenso. Eu nunca transito, ou seja, eu nunca passo por esse caminho por temer um assalto. O público estava bem animado quando aquela escola de samba passou na avenida. Eu sempre publico o resultado das competições do campeonato escolar de futebol. Todo mês, quando eu liquido minhas contas, liquido aqui é pagar todas as contas, fico tão aliviado que nem me importo de ter ficado com tão pouco dinheiro para gastar. Ao tentar pegar o suco, a criança derramou todo o líquido do corpo, ok? E aqui nós temos algumas palavras que já estavam pintadas aí de amarelo, de lilás, né? Para vocês classificarem de acordo com a tonicidade. Se ela tem a penúltima sílaba mais forte, ela é paroxítona, você vai pintar de amarelo. Se for a antepenúltima, vai pintar de lilás. E se for a última, vai pintar de verde, que ela é oxítona. Vamos ver? Dedal. Dedal, né? Cânhamo é uma proparoxítona. E vamos ver a próxima. E a próxima palavra, tesoura. E aí, ó, miçanga. Então, estamos percebendo que muitas palavras são o quê? Paroxítonas. Agora começamos as oxítonas, né? Gorgurão, bastidor e apontador. Ok? Observando a quantidade de nomes de produtos que você pintou de cada cor, a que conclusão é possível chegar quanto à posição da sílaba tônica nas palavras da língua portuguesa? Então, que de acordo, né, com o som que elas têm, a força na sílaba,
Elas podem ser classificadas, né, como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E aqui os exemplos são pessoais, tá certo, gente? E na página 74, eu tenho certeza que você se divertiu muito fazendo a leitura dessa linguagem visual aqui, né? Dessa história. Também é a história entre um vendedor e uma compradora. E na página 75 foi a sistematização. E aí, você avançou ou você ainda precisa estudar mais? Parabéns por ter acompanhado toda a correção. Adorei sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau!